Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação de ordem financeira a respeito do orçamento público da União, para você fazer uma análise comigo aí. Essa análise vai acontecer a partir de uma notícia do G1. Depois eu deixo aqui o link embaixo para a gente fazer uma análise, né, mais rigorosa, porém rigorosa em termos, né? Isso aqui vale mais como notícia. E vale mais para você perceber também como é feito o mundo do concurso público. Isso aqui é direcionado muito ao concurso público e a dependência que o concurso público tem de uma série de outras áreas aí. Você vai entender ao longo do nosso vídeo. Tá legal? Muito bem, eu sou Daniel Pereira Coach. Eu treino concurseiros, também treino pessoas interessadas na OAB e no Enem. E esse treinamento é feito através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio. Também é importante que você dê like e comente, mas já deixa o like agora para garantir. Depois, se você não gostar do vídeo, você tira o like. O like e o comentário ajudam a tracionar o vídeo. E a gente sempre esquece de dar o like, né? Ou às vezes, eventualmente, dar o comentário. Também destrave o sininho, siga-me aí, inscreva-se no canal. Vou ficar muito envaidecido e me propague nas suas redes sociais. Tudo isso não te custa absolutamente nada, só o seu tempo, evidentemente. Olha só, vamos lá então, direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo. No G1 aqui de hoje, vou deixar o link lá embaixo, tem uma notícia bastante interessante que me fez raciocinar, porque a notícia tem a ver com o concurso público, que é o nosso tema aqui, nosso nicho, né? A notícia do G1 diz que a alta da despesa obrigatória pressiona teto de gastos e ameaça inviabilizar futuro governo, alertam técnicos do Congresso. Essa alta de despesa obrigatória, primeiro, o que é despesa obrigatória? Dentre tantas coisas, salário dos servidores públicos, remuneração dos servidores públicos, melhor dizendo, né? Então, essa alta da despesa obrigatória, então, despesa obrigatória tem várias coisas, né? Despesas que o governo não pode fugir. Isso tudo pressiona o teto de gastos e ameaça inviabilizar o futuro governo, alertam técnicos do Congresso. Então, no próximo ano, um novo governo, ou sei lá quem ganhar a eleição, né? Mas um futuro governo do Brasil vai ter problemas, segundo os técnicos do Congresso, na administração pública. A avaliação consta de nota técnica sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, enviada ao Congresso em abril. Despesas obrigatórias seguem avançando apesar do teto de gastos. Despesas obrigatórias, então lembre-se também, dentro disso aí, gastos com o pessoal. Se nada for feito, o progressivo aumento das despesas obrigatórias associado mais às restrições impostas pela regra do teto de gastos tendem a levar a uma inviabilidade administrativa e política nos próximos anos, afetando o mandato do futuro presidente da República, segundo a avaliação de consultorias de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado. A previsão consta de nota técnica sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2022, divulgada na semana passada pelas duas consultorias. Bom, então aqui uma coisa tem a ver com o gasto obrigatório. Agora o texto vai falar sobre o teto, né? Porque é assim, quando você começa a gastar, chega uma hora que não tem mais dinheiro, né? E aí você podia perguntar assim, professor, qual que é o teto? Né? Qual é o teto? Onde é que bate aí? Agora vamos falar sobre o teto aqui, ó. Aprovado em 2016, com validade de 2017 em diante, o teto de gastos, porque havia antigamente uma folia, se gastava o que queria. Então, aprovou-se em 2016, com validade a partir de 2017, o tal do teto de gastos, que determina que a maior parte das despesas não podem crescer acima da taxa da inflação do ano anterior. Então, você pega as despesas deste ano, essas despesas não podem crescer acima da taxa da inflação do ano anterior. Então, digamos que no ano anterior deu 17%. Neste ano, essas despesas todas não podem crescer mais do que isso. Esse é o teto. Porque senão você inviabiliza realmente o governo. Só que tem o teto e a despesa está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. É isso que os analistas estão dizendo. Vai bater aqui. A hora que bater e ninguém fizer nada, acabou, porque o teto vai baixar aqui, vai comprimir.
Aí você não pode mais gastar. Simples assim. Inclusive com funcionários públicos, inclusive com remuneração de funcionário público. Olha só. Então, é gasto obrigatório e teto, viu, pessoal? Como os gastos obrigatórios continuarão avançando, segundo estimativas oficiais, né, claro, o novo governo terá de comprimir ainda mais os gastos livres dos ministérios, que é aquele gasto chamado de despesas discricionárias, para daí sobrar uma gordurinha para ele jogar aqui nas despesas obrigatórias, a fim de conseguir cumprir o teto, gerando, segundo o documento, um cenário de paralisia na administração pública nos próximos anos. Segundo o documento, é pouco provável que as projeções contidas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias se concretizem, dado que a compressão projetada das despesas discricionárias tende à inviabilidade administrativa e política. Ele diz o seguinte, vai dar um problema sério porque mesmo as despesas discricionárias aí, dos ministérios, elas tendem também tendem a uma inviabilidade política e administrativa, porque esses gastos ajudam o governo a administrar toda essa máquina estatal do ponto de vista administrativo e político também. Aí, dizem eles, os técnicos, que as opções para evitar a paralisia na administração pública seria assim, ou uma redução das despesas obrigatórias, então veja bem que interessante, ou mexer nas despesas obrigatórias, volto sempre a lembrar, remuneração, pagamentos que já estão lá obrigados, por isso que é importante a fiscalização do Ministério da Economia e Planejamento, né, para que as despesas obrigatórias não cresçam muito. Então, despesas obrigatórias, não se esqueça, tem funcionalismo aqui no meio. Então, ou uma redução das despesas obrigatórias, o que exigiria medidas imediatas e consistentes, quer dizer, a partir de agora, para não inviabilizar no futuro, ou nova alteração do arcabouço fiscal, o teto de gastos, ou você altera o teto, ou diz assim, ó, não tem mais teto, pronto, lasque, vai embora, né? Aí teria que fazer isso. Então, ou altera o gasto aqui embaixo, ou altera o teto. As duas coisas inalteradas vão se chocar. Aí flexibilizando a fim de permitir a preservação das despesas discricionárias, porque eles estão muito preocupados com essas despesas outras discricionárias, que essas, segundo eles, precisam ser mantidas também. Ou até mesmo sua expansão, uma vez que se encontram em mínimos históricos, alertam as consultorias. Isso que é importante, essas consultorias do Senado e da Câmara, porque eles fazem um trabalho bastante técnico e é um pessoal bastante qualificado lá, justamente sobre, neste caso aqui, sobre orçamento, mas faz sobre várias situações do Brasil, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista legislativo. Vamos lá de novo? Gastos livres em queda. De acordo com a estimativa das consultorias da Câmara e do Senado, as despesas discricionárias, então, note bem, nós estamos falando de despesa obrigatória aqui, que inclui salário e uma série de coisas, despesas discricionárias aqui dos ministérios, né, para gastar mais ou menos como lhe aprouver, e estamos falando do teto aqui, ó. Isso aqui tudo não pode surgir, não pode acertar o teto. Isto aqui não dá para mexer no momento, né, sem alterar alguma coisa. Então, talvez teria que alterar despesas discricionárias aqui. Eu também acho que eles não vão fazer isso, né? Vamos lá. Então, de acordo com estimativas das consultorias da Câmara e do Senado, as despesas discricionárias do orçamento devem cair 41% entre 2023, o primeiro ano do novo mandato, e 2025, quando atingiriam 67,100 bilhões, que é o menor nível desde a entrada em vigor da regra do teto de gastos lá em 2017. Eles estão dizendo que a continuar assim, e a continuar com a crescente despesa obrigatória, a despesa discricionária aqui, que é variável, vai sempre ter que baixar para jogar dinheiro para cá. E essa despesa discricionária vai atingir o menor valor na história, desde que se começou a controlar isso com o teto do gastos aqui em cima. Então, segundo a análise do diretor executivo interino da Instituição Fiscal Independente, IFI, o Daniel Cury, existe um risco alto de os gastos livres do governo, que são esses gastos discricionários aqui, ó, deles ficarem abaixo do nível mínimo necessário para funcionamento da máquina pública a partir de 2024. Dentro dos gastos livres do governo, então aqui, gasto livre do governo, não é obrigatório. E aqui, fica mais fácil de entender se eu fizer assim, né? Então aqui em cima o teto,
Gasto obrigatório, gasto livre. Então, aqui nos gastos livres, é, estão ações de custeio administrativo dos ministérios, como os serviços públicos e os investimentos da União. Vamos lá? Dentre os serviços que poderiam ser impactados aqui, então, nesses gastos aqui, variáveis, digamos assim, nesses gastos discricionários, são as ações de defesa agropecuária, a Bolsa de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, bolsas de estudo de coordenação do CAPES, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, emissão de passaportes, o que mais? Programa da Farmácia Popular, fiscalização ambiental, bolsas para atletas, aquisição e distribuição de alimentos para a agricultura familiar. Está tudo aqui mais ou menos nesse bololô aqui de despesas discricionárias. Então, despesa obrigatória, despesa discricionária estão subindo e aqui em cima está o teto, que é uma lei, que é uma regra que diz não pode passar aqui. O próprio governo já tinha admitido que a queda prevista dos gastos livres, então este aqui, tende a precarizar gradualmente a oferta de bens e serviços públicos. Então você vai ter uma dificuldade de administração. E a pressionar ou até mesmo eliminar investimentos importantes, reforçando ainda mais a necessidade de avanço na agenda de reformas estruturais. Daí vem falando sobre os pré-candidatos, o que eles acham disso, daquilo, aquilo outro. Não é o interesse aqui agora de falar, porque eu quero falar só sobre exatamente esse. E é o seguinte. Então aqui despesa discricionária. Agora eu vou falar sobre despesas obrigatórias, né? São as duas despesas que pressionam o teto de gastos e o teto é fixo, né? Ou se altera o teto ou se baixa as despesas. É assim que funciona. Então a área econômica prevê que as despesas obrigatórias. Então nas despesas aqui obrigatórias estão salários, benefícios do INSS, olhe bem, gastos com seguro-desemprego, abono salarial, entre outros. Esses gastos aqui que não podem ser bloqueados, continuarão avançando nos próximos anos. Ela continuar crescendo, óbvio, porque a cada ano isso tudo aumenta, o salário dos servidores aumenta e tudo mais. A gente já viu aí o governo sinalizando com 5%, aí vem o impacto aqui, ó. Não é aqui, vem aqui. Apesar do crescimento, as despesas obrigatórias não deverão atingir 95% das despesas totais. De todas as despesas, considera-se que 95%, esse gasto aqui, obrigatório não atinge 95% das despesas totais, patamar a partir do qual, segundo a PEC emergencial aprovada lá em 2021, seriam acionados gatilhos que impediriam de forma automática reajustes dos servidores e imporiam limitação para concurso público. A PEC dizia o seguinte, se, mais ou menos assim para entender, essa despesa obrigatória chegar a 95%, trava tudo. Trava aumento, trava de forma automática, né? Reajuste de servidores e também limitar-se-iam concursos públicos. Então tem que tomar cuidado com essas despesas que para não subir tanto que consuma 95% do total das despesas do Estado brasileiro. Despesas essas que estão lá no orçamento, não se esqueça. Então, despesas obrigatórias, despesas variáveis e tem o teto aqui. Então aqui eles têm que tratar para que 95%, não atinge essa despesa que não atinge 95%, senão adeus concurso público, gente. Não adianta nem estar programado, não adianta nada de autorização. O Daniel Cury, da Instituição Fiscal Independente, entende que o subteto, que é esses 95% aqui que eu falei, para as despesas totais, né, foi mal calibrado porque as despesas livres do governo, essas aqui, devem ficar abaixo do mínimo necessário para o bom funcionamento dos serviços públicos nos próximos anos, mesmo que não sejam acionados os gatilhos dessa tal de PEC emergencial. 5% para gastos livres, porque até 95% aqui e 5% aqui, né? De todos os gastos. Então, é aqui e aqui. Então, 5% para esses gastos, os gastos livres, é um nível inviável, segundo o técnico aqui, que nunca existiu. Em 2024 já haveria uma pressão muito grande para a modificação do teto. Então, é essa a notícia do G1. É bastante interessante, porque os técnicos da Câmara dos Deputados do Senado, então do Congresso Nacional, estão alertando. Ou modifica aqui, ou modifica aqui, ou modifica o teto. As duas coisas vão pressionar o teto e aí, adeus. Se essa parte de despesa obrigatória
chegar a 95 do total de despesas, eu não tenho ainda conhecimento de quanto essa parte aqui consome em termos de despesa, se chegar a 95, trava tudo o concurso, trava aumento, trava tudo, porque senão daí fica inviável. Ou provavelmente, que eu sinceramente acredito, porque em política tudo é possível, provavelmente, como algum candidato já está dizendo isso, que no governo dele não vai ter esse teto, provavelmente você manda uma nota aí para o Congresso Nacional, uma votação, tudo, né? Enfim, altera, e você tira o teto, altera o teto para que você consiga fazer a compensação de gastos e aí tudo bem. Senão, se o teto ficar aí, realmente nós vamos ter problemas. Se essa despesa aqui, ó, obrigatória crescer muito, teremos problema. Se essa aqui crescer muito, teremos problema. Essa conjugação de despesas aqui precisam trabalhar, porque precisam ser fiscalizadas, melhor dizendo, pelo Congresso e pelo governo federal, a fim de que a administração pública não fique inviabilizada. Trouxe essa notícia para você ficar por dentro, é uma notícia de economia que eu colhi aqui no G1, no setor de economia, mas que tem a ver com o concurso público, não talvez agora, mas tem a ver com a gente que estuda para concurso público, se essa despesa obrigatória, que está aumentando a cada dia mais, acabe aumentando tanto que inviabilize concurso público e também inviabilize, segundo os técnicos, o futuro governo. Vamos esperar para ver. Essa análise aqui é uma análise bastante, não é nada profundo, é uma análise assim de olhando notícias e olhando a nossa realidade e entendendo a notícia, o que eu acho muito importante para você e para mim, que somos brasileiros, contribuintes, e somos cidadãos e que precisamos entender como é que funciona a máquina pública. Tá ok? É isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Deixa o like aí. Tchau, tchau e comente. Um abraço.